Ok, galera, boa noite. Estamos começando agora mais uma aula semanal da comunidade Plano de Emergência. Assunto hoje, TEP, tromboembolismo pulmonar, parte 2. Então, foco total, vamos acelerar. Aula densa, tá certo? Aula muito densa. Mas faz parte da nossa rotina. A gente sabe que dos assuntos de emergência, alguns são mais densos, outros menos densos. Hoje é um assunto mais denso, mas vai ser legal, vai ser top. Preparei essa aula especialmente para hoje, tá? Essa é uma aula que eu preparei, acabei de preparar há pouco tempo. Então vamos lá. Galera que tá aí, se precisar usar o chat, qualquer dúvida, arrocha, tá certo? Não fica com dúvida não. Então o tema da nossa aula é esse, é TEP, né? Tromboembolismo pulmonar conduzindo na prática. Então eu tentei deixar essa aula o mais prático possível para a gente conseguir executar o passo a passo, para a gente conseguir executar o manejo desses pacientes no nosso pronto-socorro. Então, como é que vai ser a nossa rota hoje? Primeiro eu vou relembrar o caso clínico da gente, né? O caso clínico que eu abri semana passada. Vou falar um pouco para vocês sobre score de Wells e PERC, que são dois scores muito bons, que servem muito para a gente na emergência. Vamos para um mapa mental de fluxograma diagnóstico, rapidinho, só para você entender em que estágio vai se encaixar o seu paciente. Qual exame a gente tem que pedir para esse paciente? Quais são os exames principais, falando em imagem, tá? Exame de imagem. E de fato, uma vez diagnosticando essa parada, como é que a gente trata isso? E eu vou te dar 5 passos claros para você tratar um TEP. Sem enrolation, vamos embora, tá certo? Presta atenção. Esse foi o nosso caso clínico da semana passada. A gente abriu a semana passada com esse caso clínico, por isso que eu falei para vocês que é extremamente importante que vocês assistam a aula passada para assistir essa. Se não assistiu, não tem estresse, já tá aqui, vamos embora. Mas depois, se você não assistiu a aula passada, se organiza e assiste. Tá no YouTube, tá no portal da comunidade também. Caso clínico é esse, ó. Um paciente masculino de 71 anos, obeso mórbido, né? Diabético em uso de metformina. Ele tinha lá se queixado de falta de ar há 18 horas. Então, uma dispneia que tinha tanto em repouso quanto em esforço. Estranho, né? Porque quando é cardíaco é mais em esforço. Ter em repouso fala mais a favor de uma dispneia de TEP. Ou então é uma insuficiência cardíaca bem lascada mesmo, tá? Porém, ele disse que vem progressão de piora desde o início dessa dor e se associa também a uma dor torácica, que ele disse que é do lado direito, empontada. Ele consegue apontar onde é a dor e a dor fura, a dor empontada. Que piora quando ele respira, ou seja, ventilatório dependente e tem uma certa tosse seca, tá? Principalmente quando tosse. Você questionou tudo isso se ele já teve antes, lembrar daquela máxima. Ó, galera, olha pra mim. Máxima da medicina. O maior fator de risco para você ter uma doença é se você já teve antes. Ou seja, você tem que perguntar, o senhor já teve isso antes? Tive. E foi o quê? Foi tal coisa. Isso aconteceu comigo hoje. No final da aula eu vou contar uma história para vocês exatamente sobre isso que aconteceu hoje. Né? Essa história do fator de risco. Mas vamos lá. E você perguntou se usa alguma medicação, tudo isso. Ortopneia, dispneia paroxística noturna, tudo isso você perguntou. Isso aí a gente já falou na aula passada. Eu estou só relembrando para você. No exame físico, era um paciente que tinha um ataque de dispneia visível. Na ausculta, ele tinha sim um murmúrio discretamente diminuído em base direita, com a frequência respiratória alta, um pouquinho alta, e desaturando, aí no 94%, né? Uma desaturação considerada leve. Tudo bem, mas estava taquicárdico, apesar de manter uma PA boa. Então veja, o paciente tem sinais de instabilidade hemodinâmica? Não. Por quê? Porque ele está consciente, orientado, PA boa, um pouquinho de frequência cardíaca aumentada, mas pode ser só por conta desse estresse, da falta de ar, da dispneia, etc. Pode ser ansiedade, pode ser muita coisa. Mas de uma maneira geral, a única coisa que fala a favor de instabilidade hemodinâmica aqui é a dispneia. E aí a gente vai começar a avaliar esse paciente aí. A gente começou, na verdade, a avaliar na semana passada. Porém, você fez todos os exames. No seu exame físico, viu que existe uma assimetria de panturrilhas, na verdade. Panturrilhas assimétricas. E aí, eu já vou cortar para mim de novo. Por quê? Informação importante. A simetria de membros inferiores é um dos principais preditores para a TVP.
A simetria de membros inferiores é um dos principais preditores para TVP, preditor clínico, né? Aqui é o que a gente tem, né? Que é uma assimetria. Essa panturrilha direita bem mais edemaciada que a esquerda. Tudo bem. Aí tu vai perguntar, PL, beleza. Eu tenho aqui um paciente que, do ponto de vista clínico, tem sintomas respiratórios e tem um sinal de TVP. Ou seja, acende a luzinha, pode ser TEP. Tem que pensar em TEP. Aí agora começa a nossa aula de hoje. Agora, realmente, de fato, começa a nossa aula de hoje. Que é essa parte mais do manejo. Então vamos lá. Uma vez que tu tem um paciente na tua frente que você está desconfiando de TEP, o que é que você precisa lembrar? Vamos lá. Precisa lembrar do seguinte. Você precisa lembrar que todo paciente com suspeita de TEP ele tem que ser colocado no score. Que score é esse? Se chama score de Wells, que é um score de probabilidade pré-clínica, tá certo? Probabilidade clínica pré-teste, na verdade. Por quê? Você coloca ele no score. O score vai te dar um risco, tá certo? E de acordo com esse risco, você vai seguir o fluxograma. O teu paciente pode ser baixo risco, risco intermediário ou alto risco. E a depender desse risco, é que você vai seguir o fluxograma de tratamento. Beleza? Vou repetir, ó. Todo paciente com suspeita de TEP tem que ser colocado no score de Wells. Botou no score de Wells, ou ele vai dizer que é baixo risco, ou ele vai dizer que é intermediário, ou ele vai dizer que é alto risco. Uma vez que tu sabe o risco, tu vai passar para a condução. Beleza? Galera, até aqui, todos vocês entenderam? Se todo mundo entendeu, só digita aqui assim no chat. Sim, SIM. Para eu saber que você entendeu até aqui, nesse momento da aula. SIM. Sim. Eu estou perguntando se você entendeu até aqui. Só isso. Entendeu até aqui? Que todo paciente com suspeita de TEP tem que ser colocado no Wells. Beleza. Valeu, Amanda, Tiane, Clarice. Vamos embora. Uma vez que tu entendeu isso daqui, nós vamos passar para a próxima etapa, que é botar o cara no Wells. Vamos botar o nosso paciente no Wells? Vamos lá? Vamos lá. PL, score de Wells para TEP. Quais são as características e a pontuação? Vamos lá. As principais características são antecedente de TEP ou TVP, frequência cardíaca maior que 100, cirurgia ou imobilização nas últimas 4 semanas, presença de hemoptise, neoplasia ativa, sinais clínicos de TVP e TEP como sendo a principal suspeita na hipótese diagnóstica. Por quê? Porque a gente sabe, galera, que quando você tem um paciente com dor torácica, abre-se o leque de diagnósticos, como a gente abriu na semana passada. Acaba se explodindo. Lembra daquela parte da aula? De diagnósticos diferenciais? Então, se você tem um diagnóstico que é mais provável que é um diagnóstico diferencial de ser mais provável TEP, isso pontua. Aí como é que a gente vai fazer essa pontuação? Tu vai me perguntar. Ó, a pontuação é feita da seguinte maneira. Se o paciente tem antecedente de TEP, ponto 1,5. Se tem frequência cardíaca alta, 1,5. Cirurgia e imobilização recente, 1,5. Hemoptise, 1. Neoplasia ativa, 1. Sinais de TVP, 3. E TEP como a principal suspeita diagnóstica, 3. O nosso paciente, vamos lá. Ele tinha um antecedente de TVP? Não. Frequência cardíaca maior que 100? Tem. Cirurgia ou imobilização recente? Não. Hemoptise? Não. Neoplasia ativa? Não. Sinais de TVP? Tem. Sinais de TVP? Tem. TEP é a principal suspeita para esse paciente? É. É por conta do sinal da TVP, principalmente. Então vamos lá. A gente tem 1,5 com 3 com 3. 6 com 1,5. 7,5. Aí eu te pergunto. 7,5 é um risco alto, baixo ou intermediário? Vamos lá. Risco alto é maior ou igual a 7. Ou seja, o nosso paciente está aqui. É um paciente com score de Wells. Ei, presta atenção. É um score de Wells maior ou igual a 7. Ele é um score, um score alto risco, tá? 2 a 6 intermediário, 1 ou 0 baixo risco. Isso daqui vai guiar o próximo passo, tá certo? Aí eu vou já te dizer o seguinte. Para o paciente de baixo risco, olha para mim. Para o paciente de baixo risco e só para o de baixo risco,
você vai fazer outro score para descartar de vez e mandar o cara para casa, certo? Se chama score perk. Então, vamos voltar. A gente tem o else, que tem que ser feito quando você tem a suspeita de TAP. Beleza. Se o else deu baixo risco, você vai colocar o cara em outro score que se chama perk. O score perk são várias perguntas. Cada pergunta dessa, para que você descarte a hipótese de TAP, você tem que ter não para todas as respostas. Se tiver sim para qualquer resposta, não tem como descartar. E aí você vai seguir o fluxograma do mapa mental que eu vou mostrar daqui a 5 minutos. Certo? Olha para cá. O perk é o seguinte. O perk, que é esse score que está na sua tela, eu vou inclusive tirar minha câmera para te ajudar. Ó, são algumas perguntas que a gente vai fazer e tem que ser aplicado quando você tem um paciente de baixo risco no ELJ, tá certo? Um paciente com score de erro baixo risco, você faz o perk. Se você não pontuar nada, ou seja, todas as respostas para essas perguntas do perk forem não, você descarta TAP. Mas se qualquer uma dessas perguntas tiver uma resposta sim, não tem como descartar TAP e você vai precisar de um dedímero para seguir o fluxograma, que eu vou mostrar agora. PL, quais são essas perguntas do score perk? São paciente maior igual a 50 anos, hemoptise, frequência cardíaca maior ou igual a 100, saturação menor que 95, edema unilateral de membros inferiores, cirurgia ou trauma menos de 4 semanas com necessidade de anestesia geral, antecedente de TAP ou TVP, uso de estrógeno. Se qualquer uma dessas respostas for sim, você precisa fazer o dedímero, certo? Para descartar, tem que ser tudo não. PL, me mostra uma maneira mais didática, para a gente organizar isso daí. Vou mostrar agora, tá? Eu vou só interromper a gravação aqui. Então vamos lá, continuar. Beleza, voltou, né? Beleza, valeu, Milena. Obrigado, primeira dama presente na aula aí. Ó, galera, é o seguinte. Aqui é o fluxograma, aqui é o mapa mental da nossa abordagem do TAP, tá certo? Então aqui o que é que eu quero da gente? Colocou o cara no score de Welsh para TAP, ou ele dá baixo risco, ou ele dá intermediário, ou ele dá alto risco. O nosso paciente deu alto risco. Vamos começar por ele? Para o paciente que é alto risco, não tem jeito. Só vai no exame de imagem, compadre. Não tem jeito. E aí o exame de imagem, ele tem duas possibilidades. Ou você descarta TAP, ou você confirma que é TAP. Que exame de imagem a gente vai fazer? De uma maneira geral, galera, a gente vai fazer a angiotomografia, tá? Angiotomografia, tá? Beleza. PL, dissesse agora que o baixo risco tem que fazer o PERC. Exatamente. Então, deu baixo risco, você vai fazer o quê? Vai fazer o PERC. Fez o PERC ou vai descartar, não é verdade? Isso daí. Ou vai descartar essa patologia, o TAP. Ou se qualquer pergunta daquele do PERC for positiva, ou seja, se tiver uma resposta sim, a gente tem que dosar o dedímero. E de acordo com o dedímero, a gente vai ver como vai fazer. Por quê? Se o dedímero der menor que 500 nanogramos por ml, a gente descartou o TAP. Se o dedímero der maior que 500, a gente precisa fazer uma imagem, porque não tem como descartar um TAP com o dedímero assim. Beleza? E de acordo com a imagem, a gente ou descarta ou confirma o TAP, não é verdade? Não é assim? Então, o fluxograma do baixo risco é esse. Eu sei que é chato, mas a gente precisa saber. Beleza? PL. E o fluxograma do risco intermediário? É mais simples. Por que é mais simples? Porque o risco intermediário, o cara já vai direto para onde? Pro dedímero, abençoado. Não tem PERC. PERC é só para o baixo risco. Aqui a gente faz o dedímero. Se o dedímero der negativo, der menor que 500, a gente descarta. Se o dedímero der maior que 500, quer dizer, menor que 500 descarta, né? Maior que 500 tem que fazer a imagem, que ou descarta ou confirma. Não tem jeito. Então, o fluxograma geral, ele não é muito complicado não, tá, galera? Ele não é muito complexo, não. É um pouquinho chato? É um pouquinho chato. Eu concordo com você. Mas eu vou mandar esse fluxograma lá, tá?
Deixa eu ajeitar aqui pra vocês. Então, o fluxograma geral é esse, tá? Beleza? Galera, se você entendeu o fluxograma aí, que está na sua tela, digite assim no chat, fluxo. Só isso, para eu saber que você entendeu o fluxograma. O fluxograma de atendimento. Digita aí, vai, pra gente já continuar aí pro próximo passo. Eu tô falando que é ligeiro, já tá quase na metade da aula, velho. Vocês acreditam nisso? É rápido, passa rápido. Se tu não se ligar, tu vai perder o bonde, tá? Vai lá. Digita aí, fluxo. Vai lá. Qual exame de imagem a gente vai pedir, né? Eu já adiantei o quê? Eita, a gente vai pedir angiotomografia. Sim, tá? Principalmente é ela que a gente vai pedir. Vamos lá. Exame, de uma maneira geral, a angiotomo, que tem contraste, tá certo? O contraste é iodado. Ela é a primeira opção, é a mais comum. Por quê? Ela tem uma ótima sensibilidade e especificidade, ambos acima de 90%. Ou seja, tu consegue ter um exame bom do ponto de vista de sensibilidade e especificidade. E tem outra vantagem. Por quê? Como é uma angiotomografia, ela não deixa de ser uma tomografia normal também. Então você avalia diagnósticos alternativos. Pode ser um edema agudo de pulmão, pode ser uma pneumonia, pode ser um DPLC exacerbado. Por isso que a angiotomografia ela é ótima, tá? E é o exame, de maneira geral, como a primeira opção. PL é o exame de escolha? De uma maneira geral, é. É o exame padrão ouro? Não. Aí eu já vou cortar pra mim, ó. Padrão ouro não, tá certo? Padrão ouro é o que menos erra. Ponto. Não é esse. É outro que eu vou dizer agora, daqui a pouco. Mas não é o padrão ouro, não cai nessa pegadinha de prova, tá certo? Não é o padrão ouro. Beleza. Angiotomo é o que a gente vai pedir. PL. Se a paciente for gestante e não puder levar radiação, ou se a paciente for doente renal crônico e não puder levar iodo, ou se o paciente tiver alergia a iodo, eu vou fazer outro exame? Vai. Você não, aqui nesses casos, você não vai fazer angiotomografia. Você vai fazer cintilografia VQ, que chama. VQ, ventilação, perfusão, tá certo? Nesses casos aqui, gestante que não pode tomar radiação, doente renal crônico ou paciente que tem alergia a iodo. Por quê? Presta atenção! Nessa cintilografia, tu vai identificar o quê? Um déficit de perfusão e ventilação, certo? Tu vai ver o seguinte, vai ter área do pulmão que é ventilada normalmente, mas não é perfundida. Isso é o TEP. Qual é a vantagem desse exame, PL? A vantagem é que ele tem um alto valor preditivo negativo, ou seja, é uma sensibilidade muito alta. Você consegue ter uma sensibilidade ótima. Para excluir TEP é bom. Alto valor preditivo negativo. Galera, olha para mim. Um exame que tem um alto valor preditivo negativo é um exame que diz o seguinte: se aquele diagnóstico der negativo pelo meu exame, a chance disso ser realmente verdade é boa ou ruim? Então, um exame que tem um alto valor preditivo negativo significa o seguinte: se eu fizer o exame e der negativo, esse exame tem grande chance de realmente ser negativo. O contrário é o valor preditivo positivo, que é o seguinte: caso eu faça esse exame e dê um resultado positivo, a chance de ser realmente positivo é alta? Se sim, o exame tem um alto valor preditivo positivo. Certo? Tranquilidade. Vamos voltar para cá. Beleza. Então, exame de escolha de uma maneira geral é angiotomo. Nesses casos aqui, faz a cintilografia VQ. Ok. Tranquilidade, você entendeu, eu tenho certeza. Porque você está ligado na aula. PL, exame padrão ouro, qual é? É a arteriografia pulmonar. Mas não é tão usual não. Por quê? Porque não presta do ponto de vista de dinheiro. É um exame caro. Não está tão disponível e é invasivo, né? Porque você tem que botar um catéter na artéria pulmonar. Geralmente esse catéter é por acesso femoral. Então veja a confusão que é para você fazer um exame. Não compensa. É melhor fazer angiotomografia. Mas se perguntar na prova o que é o padrão ouro, qual é o padrão ouro? O padrão ouro é arteriografia pulmonar. Beleza. PL. Geralmente, um TEP vem de um TVP que sobe. Tu dissesse na aula passada. Verdade. Ou seja, precisa de ultrassom de membros inferiores, venoso com Doppler venoso, na verdade. Teoricamente, não para todo mundo. É bom você pedir. Tá? É um exame que a gente considera o quê? É um exame adicional.
Porque ele só dá positivo em até 50% dos casos de TEP. Ou seja, até metade dos casos de... Ei, atenção, até metade dos casos de TEP não evidencia trombose venosa profunda. Então, assim, serve, mas tem que ter um cuidado com isso. É um exame adicional, tá certo? Adicional. Agora tem que ter temos uma dica, na verdade. Se você tem uma TVP proximal, que é aquela TVP acima de hipoplítea, tá certo? Acima da veia hipoplítea, isso já justifica uma anticoagulação. Calma que eu vou falar o tratamento daqui a pouco. Não se afobe não. Mas é uma informação para você aí, certo? Respire fundo. Só o último exame aqui. Vamos lá. Ecocardiograma transtorácico. Aí tu vai perguntar, Pele, esse ecocardiograma para ver o coração, ele é obrigatório? Não. Ele também é um exame adicional. Ele não é obrigatório se o paciente está estável. Galera, pergunto para vocês que estão aqui me assistindo. O nosso paciente está instável ou estável? Digita aí no chat, por favor. Na sua percepção, aquele nosso paciente estava instável ou estável? Digita aí no chat, por favor. Vou até tomar um gole d'água, viu? Pra gente continuar que já tá acabando. É só o tratamento agora e tchau. Digita aí no chat, vai. A Ariane disse que tá estável. Eu concordo com você, Ariane. Nosso paciente estava estável, tá certo? Poderia pedir? Claro que sim. Só que a questão é, a informação que eu tenho que passar para vocês é informação de livro. E de livro não é obrigatório. Se você tiver condição de fazer, você vai fazer. Mas para um paciente que tem lá a sua instabilidade, é bom. Porque se você tem um paciente com instabilidade hemodinâmica, com sinais clínicos de TEP e uma sobrecarga pesada de ventrículo direito, se flagrou lá o tamanho da câmara, já é um achado suficiente para você reperfundir aquele cidadão. Que eu vou te mostrar como é que você vai fazer isso também hoje, tá? Beleza. Mas esse eco transtorácico, esse ultrassom do coração, ele pode flagrar o quê? Basicamente, ele vai flagrar um aumento da câmara do ventrículo direito. Uma dilatação grande do ventrículo direito. Porque é o seguinte, tu imagina que tu tem aqui o ventrículo direito do lado do esquerdo aqui, né? Assim. E aqui a gente tem os átrios, né? Átrio, ventrículo. Aqui, assim, né? E aqui tem as válvulazinhas. Só exemplo. Vamos desenhar só o ventrículo, só a ponta do coração, um do lado do outro aqui, ó. Só a ponta do coração. Aqui é o lado, o ventrículo direito, né? Aqui é o esquerdo, que a gente tá vendo de frente, tá? Beleza. Tu imagina o seguinte, tu imagina que, como o ventrículo direito ele não aguenta pressão, ele começa a dilatar. Então acaba que o ventrículo direito, ele vai comprimindo a câmara esquerda aqui, ó, que aqui é a câmara esquerda, aqui é o ventrículo direito. Ele vai comprimindo a câmara esquerda e reduzindo a pré-carga, a quantidade de sangue que chega do lado esquerdo, e aí isso causa instabilidade hemodinâmica, né? Isso pode fazer choque no paciente, não é verdade? Beleza. Por isso que o eco, ele é muito bom e é obrigatório, teoricamente obrigatório em casos de instabilidade hemodinâmica. Beleza? Tranquilo. Faz me dizer o seguinte. Beleza, PL. Tá tranquilo. A gente deu a parada do diagnóstico. A gente desenrolou isso daí. Tranquilamente. Mas agora a gente precisa tratar. Não é verdade? Agora a gente vai pro tratamento. Galera, até aqui, tudo certo. Todos vocês estão entendendo. Tranquilidade. Alguma dúvida? Se você está entendendo, digita assim, ok. Que aí eu continuo para a nossa próxima etapa. A etapa final da nossa aula. E a etapa que a gente vai tratar o paciente agora. Agora. Então, você desconfiou do cara, né? Do diagnóstico. Botou o cara no fluxo. Eu te mostrei o fluxo no mapa mental. A gente viu que o nosso paciente era alto risco. Então, a gente fez uma estomografia. A estomografia veio pra gente confirmando que é TEP. Agora a gente vai tratar o TEP. Certo? Vamos lá? Vamos embora. Ó, tratando o nosso TEP. Tratando o nosso TEP. Como foi que eu dividi o nosso tratamento? Eu dividi de uma maneira simples. Eu dividi em 5 pilares. 5 pilares do tratamento do TEP. Tá? Então, primeiro você vai ter que estratificar o paciente. É o primeiro pilar. Depois, manejando a hemodinâmica desse paciente. Suporte ventilatório dele. Como você vai anticoagular
e se vai precisar de reperfusão e quando vai precisar. Então, são 5 passos. Eu vou repetir. Os 5 passos são: você vai primeiro estratificar o paciente. Saber se aquele teu paciente ele tem uma alta chance de morrer ou não, se ele está grave ou não, porque aí tem TEP que pode tratar em casa. Tem TEP que pode tratar em casa. Tem TEP que vai ficar internado, mas vai ter alta precoce. E tem TEP que vai para UTI. Tem TEP de todo jeito. Para tu saber que tipo de TEP é o teu, tu precisa do teu paciente, tá? Tu precisa estratificar. Depois de estratificar, tu já vai começar a conduzir a hemodinâmica dele junto do suporte ventilatório, já precisa anticoagular e checar se ele precisa fazer reperfusão, trombólise ou embolectomia. São 5 passos. Nesses 5 passos, eu te prometo que tu vai sair daqui pronto para manejar o TEP. Eu te garanto isso, velho. Só precisa tu prestar atenção. Olhe para mim. Eu vou respirar fundo que agora a gente vai acelerar. Vamos embora. Olha para mim. Olha para mim e pro slide. Vamos lá. Primeiro passo é... Eu vou até tirar meu rostinho da frente pra gente... Para facilitar isso daí. Primeiro passo é você estratificar o paciente. Para estratificar o paciente, você vai usar um score chamado score PESI, score PESI, certo? Que tem algumas variáveis aqui que estão na sua tela, tá? Então, é uma idade, sexo, câncer ativo, insuficiência cardíaca, DPLC, frequência cardíaca, pressão arterial sistólica, frequência respiratória, temperatura, estado mental alterado e saturação de oxigênio, saturação periférica. Cada situação dessa vai pontuar, certo? Idade em anos, sexo masculino, tudo isso, tá? E no final das contas vai dar uma pontuação. De acordo com essa pontuação, você vai saber o que? Se teu paciente é classe 1, classe 2, classe 3, classe 4 ou classe 5. Por que aqui isso é importante? Tá? Já já a gente vai calcular o do nosso paciente, mas olha pra mim. Por que isso é importante? Classe 1 e classe 2 a gente vai tratar de uma forma. Classe 3 pra frente é outra história. Beleza? Classe 1 e classe 2 a gente vai tratar de uma forma. Classe 3 pra frente a gente vai tratar de outra forma. Beleza? Vamos fazer o nosso paciente aqui. Tá? Na prática, viu? Aqui a gente faz na prática mesmo, tem que ser. Ó. Idade do nosso paciente 71, não é verdade? Sexo masculino mais 10, né? Câncer não, insuficiência cardíaca não, DPLC não, frequência cardíaca maior que 110. Sim, tava 120. Leva 20 pontos aqui. Pressão arterial sistólica menor que 100? Não. Frequência respiratória maior que 30? Não. Temperatura menor que 36? Não. Estado mental alterado? Não. Saturação periférica menor que 90? Não. Então, nosso paciente ele ficou com 20, com 10 dá 30, 30 com 71 dá 101. Não é assim? 101, ele é um paciente classe 3. Ó aqui, ó. O score do nosso paciente deu 101, não é verdade? Ó, as 101 é o quê? 101 é classe 3, aqui, ó. Vamos lá. Classe 1 e 2, que são pontuações até 85, classe 1 e classe 2, a gente faz tratamento ambulatorial. Ou faz tratamento internado, mas tendo alta precoce. Beleza? Antes de 5 dias, geralmente. Só que se o cara é classe 3 para cima, que é o nosso paciente, a gente precisa ter uma atenção especial nele. Por quê? Porque o classe 3 para cima, ele é um paciente que vai precisar de tudo aquilo que a gente falou antes, mas precisa também de um eco transtorácico, precisa dosar uma troponina, um BNP e precisa ficar internado, de todo jeito. A pele vai ser UTI ou vai ser ala, ou vai ser enfermaria. Depende da hemodinâmica, do status clínico do paciente. De maneira geral, se você tiver em dúvida, pede para UTI e depois da admissão do pessoal na UTI, transfere o paciente com 24, 48 horas depois. Mas, dica que eu te dou. Ah, pele, estou em dúvida se é UTI ou se é ala, ou se é enfermaria. Pede UTI. Ponto. Ah, pele, o cara lá reclamou, meu irmão. Aquele negócio. A galera reclama de tudo. De que é que o ser humano não reclama? Todo mundo reclama de tudo. Então faça o que é mais seguro para você e para o paciente. Tá em dúvida é UTI. Ponto. O que o outro colega vai achar, infelizmente a gente não tem controle. A gente só tem controle sobre a nossa conduta em relação ao paciente. Então, tá em dúvida, pede UTI.
E aí é o seguinte, galera. Lembrar aqui, uma observação. O paciente está com instabilidade hemodinâmica, está lascado. Ou seja, sistólica menor que 90 ou uma sistólica menor que 40 em relação ao nível basal. Ou seja, o cara tem uma sistólica normal de 150, sempre é. E ele está agora com uma sistólica de 100. Apesar de ser uma sistólica não tão baixa, a gente já considera um choque, porque o basal dele é 150 de sistólica. Esse paciente que choca por conta de TEP, ele precisa reperfundir. Não tem jeito. Galera, TEP é um choque obstrutivo. TEP é um choque obstrutivo. Não existe outra conduta que não resolver a obstrução. Não tem como. O cara chocou por causa de um pneumotórax hipertensivo. Qual é o tratamento? É drenar o pneumotórax. Não tem jeito. Aqui é a mesma coisa. Chocou por causa de um TEP, precisa reperfundir. Beleza? Tranquilidade. Primeiro ponto é esse. Galera, vocês entenderam a estratificação de risco? Fala comigo no chat se você entendeu. Se você entendeu, digita sim. Se você entendeu a estratificação de risco, que foi a primeira etapa, digita sim. Que aí a gente passa para a segunda. E acelera pra gente acabar logo esse negócio. Bora que hoje é quarta-feira. Tem jogo hoje, futebol tem. Geralmente é assim, os alunos da comunidade, os homens, todos eles falam assim, PL, poxa, tem que ser na quarta-feira que é dia de jogo. Então, se vocês notarem, a maioria das vezes, a maioria dos alunos são mulheres, por conta disso. Vocês acreditam nisso. Quando é outro dia, os caras comparecem assim, pá, e rudo. Aí quando é dia de quarta-feira, é dia de jogo. Vê, homem é um ser humano a ser estudado à parte, viu? Vamos lá. Ó. Primeiro ponto, tu já entendeu. Segundo ponto, deixa eu reaparecer. Ok. Segundo ponto é manejar a hemodinâmica. Aqui tem ei, galera, presta atenção, aqui tem detalhe. Por quê? Porque aqui é o seguinte, diferente dos outros tipos de choque, aqui a gente evita sobrecarga volêmica. Porque sobrecarga de volume no TEP piora desfecho. No máximo, você vai fazer 500 ml de cristalóide. Por quê, galera? Vamos raciocinar, olha pra mim. O problema não é volume. O problema é a obstrução. Então, tu pode fazer 5 litros, não vai resolver o problema. O problema é a obstrução. E lembre-se que o ventrículo direito, quando ele acaba crescendo e comprimindo o esquerdo, o que é que acontece? Ele já está sobrecarregado. Se tu bota soro pela veia periférica, isso vai chegar no pulmão, na verdade, assim, vem, passa na veia cava superior, né, assim, né? Passou da veia cava superior, ato direito, o ventrículo direito vai pro pulmão. Então, esse sistema já está sobrecarregado. Ele não precisa de volume, ele precisa de desobstrução, porque é um choque obstrutivo. Por isso que a gente tem que ter cuidado. Ou seja, calma no volume, no máximo 500 ml de cristalóide. Se fez 500 ml de ringelactato, se fez 500 ml de soro fisiológico e não resolveu a parada, já vai para norepinefrina precoce, galera. Precoce. O paciente tá chocado, a prioridade é reperfundir. Eu já falei isso aqui, ó. Ó, tá aqui, reperfusão. Reperfusão é a prioridade para o paciente que tem instabilidade hemodinâmica pelo TEP. Então você iniciou a norepinefrina lá na diluição padrão. Ei, se você tem dúvida de como faz norepinefrina, lá na comunidade, no portal, existe uma aula. Na verdade, existe um módulo que é um curso de droga vasoativa. Dentro do curso existem 2 aulas só sobre norepinefrina. Tá em dúvida, vai lá e assiste, tá? Porque é muita coisa. Mas vamos lá. Norepinefrina precoce, tá? PL não resolveu. Eu comecei a norepinefrina, ele não tá funcionando. E a gente tá organizando a reperfusão. Existe outra coisa que eu posso fazer? Existe sim. Você pode iniciar a dobutamina, tá certo? Também tem lá na comunidade um curso completo de droga vasoativa e também tem como é que você usa a dobutamina. Mas você vai usar a dobutamina em que caso? Se o paciente for refratário, se esse choque for refratário ao uso de nora, ou seja, o cara tá usando nora e ainda tá mantendo uma sistólica menor que 90 e uma PAM ou uma PAM menor que 65. E já está com uma dose de norepinefrina alta, que pode chegar até 1 micrograma quilo minuto, mas eu não aconselho eu chegar a essa dose alta. PL, eu não sei converter essas doses. Tudo bem. Lá no módulo de droga vasoativa da comunidade tem uma aula só sobre essa conversão. Novamente, é só ir lá e acessar. Beleza? Ok.
Lembrar que o suporte hemodinâmico, galera, é apenas uma ponte para o tratamento definitivo. É uma ponte. Isso aqui é só o migué. Não tem um migué, pronto. Isso aqui é um migué para você tratar o paciente. É suporte. Beleza. O nosso segundo pilar já foi. Então a gente vai falar de 5. E já falamos de 2. Ei, bora pro terceiro que já tá acabando. Não mexa no zap não. Olha pra mim. Ó. Terceiro pilar, suporte ventilatório. É relativamente comum esse paciente cursar com hipoxemia, tá certo? É relativamente comum esse paciente cursar com hipoxemia. A nossa meta de saturação é 90%. É uma meta discreta, não é aquela meta alta não. Justamente porque o oxigênio pode causar uma vasoconstricção, pode piorar essa dinâmica. Então, menos oxigênio possível. Com uma meta de saturação de 90%. E lembrar do seguinte, PL, isso aqui é outra casca de banana, velho. Presta atenção. PL, o paciente tá cansado. Eu inicio o VNI, depende. Você concorda comigo que VNI vai aumentar a pressão dentro do tórax? VNI é pressão dentro do tórax. E por que isso é ruim pro TEP? É um sistema que já está sobrecarregado. Então, o aumento da pressão intratorácica, ele pode piorar a hemodinâmica do paciente, pode piorar o desfecho. Então tenha calma, tá? Nessa parte da ventilação. Tenham calma. Se o paciente evoluir com insuficiência respiratória de muito dispneico, é melhor que você entube logo do que fazer VNI, tá? Porque você controla melhor as pressões. E lembrar de fazer drogas cardioestáveis, tá? Etomidato ou cetamina de preferência. Aí tu vai dizer, PL, eu não sei se é da analgesia bem assim. Eu vou dizer, tranquilo. Lá na comunidade tem um módulo, um curso completo de sedanalgesia. Tem aula de tudo lá, dessas drogas aí. É só ir lá e acessar. Beleza? Porque eu não tô detalhando porque é muita coisa, galera. Então, eu tô te orientando vocês, tá? Principalmente quem é da comunidade. Quem não é, fala comigo que a gente dá um jeito. Não tem estresse não. Vamos lá. Ó. E aí, viu tudo isso. Vou entubar o cara, vou escolher que droga. Idealmente é etomidato ou cetamina. Beleza? Ok. Com a meta de saturação de 90%, evitar o que? VNI desse paciente. Pra evitar aumentar a pressão intratorácica. Aí tu vai dizer, PL, mas se eu entubar o cara, eu não vou aumentar a pressão intratorácica? Vai ser necessário entubar o cara. Aí tu vai dizer, PL, se eu entubar o cara... Ei, presta atenção! Se eu entubar o cara, quais são as preocupações que eu tenho que ter? Aí eu vou te mostrar agora. As preocupações que você tem que ter são as seguintes. Prestes atenção. Se tu entuba esse cidadão, o problema é que... Vamos imaginar que ele tem um TEP aqui, ó, aqui nessa ponta. Todo esse sistema aqui da direita está sobrecarregado, né? Todo esse sistema aqui da direita está sobrecarregado. Beleza. Se tu mete pressão aqui dentro desse pulmão, todo esse sistema vai aumentar ainda mais a sobrecarga. O que é que pode acontecer? Um ventrículo direito que estava desse tamanho, já empurrando o esquerdo, pode aumentar mais ainda. Pode ficar como? Pode ficar deste tamanho. O lado direito pode ficar deste tamanho, comprimindo o lado esquerdo. Por isso que a gente tem que ter cuidado, galera. Então, vai entubar um paciente? Vai. Ok. Dica que eu te dou. Modo PCV, certo? Beleza. Começa ali com a PIP de 5, tá? Uma pressão inspiratória de 12. Beleza. E vai checar os parâmetros de ventilação. Idealmente, ventilação mecânica protetora. Ou seja, o volume que o cara vai estar fazendo lá na respiração depois de tu entubar tem que ser algo em torno de 6 ml por quilo de peso predito, sem passar de pressão de pico 35, de platô 30 e um delta menor que 15, que é a variação entre a PIP e o pico, né? Olha pra mim, rapidinho, só pra gente revisar isso em um minuto. A PIP é a quantidade de ar que fica no alvéolo depois que o ar sai. A pressão de pico é a quantidade de pressão que tem quando o pulmão está muito insuflado. Então, assim, ó. Sai da PIP, pico, PIP. Pico, PIP. E a variação entre a PIP e o pico é o que a gente chama de delta, ou driving pressure, certo? Então, PIP, pico, PIP, pico. Beleza? Essa variação entre PIP e pico
menor que 15. Tranquilo. Ventilação mecânica protetora. Ok. Uma vez que você entendeu os conceitos de ventilação, nós vamos para o quarto e quinto ponto, que são pontos muito importantes na nossa aula. Talvez os mais importantes. Então agora é atenção plena, total, porque a gente vai falar de anticoagulação e reperfusão, para a gente fechar com chave de ouro essa história aqui. Vamos lá. Turma, presta atenção. Anticoagulação. Vai me dizer o seguinte, PL, anticoagulação, qual é a finalidade de anticoagular um paciente com TEP? A finalidade é o seguinte, apesar de não dissolver esse trombo, evita o crescimento dele, assim como evita um novo evento tromboembólico nesse meio tempo aí. Porque imagina só o seguinte, o cara tá com TEP, aí vai ser internado, aí já vem internamento, imobilização, né, transitória e tal. Então, querendo ou não, o cara vai ter um fator de risco a mais para um novo TEP, para um novo evento trombo embólico, tá certo? Um novo evento de TEV. Então, paciente fez TEP, tem que anticoagular, galera. Tem que anticoagular, tá certo? Anticoagula. E é o seguinte, quanto mais você atrasa... Ei, atenção! Quanto mais você atrasa, pior é o desfecho. Pior tende a ser o desfecho, então não atrase a anticoagulação. Eu vou te dar aqui, e nós temos 3 opções de anticoagular um paciente que tem TEP. Ou a gente faz com heparina de baixo peso molecular, ou a gente faz com a não fracionada, ou a gente faz com os anticoagulantes orais diretos, né? Certo? Os novos anticoagulantes orais. Beleza. Se for heparina de baixo peso molecular, vai ser o famoso Clexane, que é a enoxaparina, né? A Clexane. Beleza. Que é a preferência, tá, galera? Se você tem várias opções e tem o Clexane, ela é a preferência. O Clexane é a preferência. Mas em casos de, por exemplo, o cara é doente renal crônico, tem um clearance de creatinina muito ruim, que a gente vai ver quanto é isso daí, ou o cara vai trombolizar, é melhor que ele faça a heparina sódica, que é a heparina não fracionada. PL, e se o cara for para casa? E se o cara for para casa, o que é que ele faz? Se o cara for para casa, ele pode ficar com anticoagulante via oral. Quem é que vai para casa? Quem tem o score PES 1 ou 2. Beleza? Tranquilo? Ok. Pode fazer um novo anticoagulante oral, um anticoagulante oral direto lá, como a rivaroxamana. Beleza? Galera, até aqui, pergunto eu para vocês. Vocês estão entendendo direitinho o negócio? Eu sei que é muita coisa. TEP é muita coisa. Vocês estão entendendo direitinho? Digita assim no chat. Digita um sim, se você está entendendo direitinho, pra gente continuar. Vai lá. Amanda, Clarice, Milena, Tiane. Exatamente, boa. Então a gente tem essas 3 opções de anticoagulação, tá certo? Nós temos essas 3 opções de anticoagulação. E a preferência é o Clexane, que é a enoxaparina. Beleza. PL, como é que eu faço para anticoagular com a enoxaparina? Calcule o seguinte. A dose pode ser 1,5 mg por quilo subcutâneo de 24 em 24 horas. Daremos o exemplo de um cidadão que tem 80 quilos, certo? 80 vezes 1,5 dá 120, não é verdade? É. 120 mg de Clexane de 24 em 24 horas. Aí existe ampola de Clexane de 20, de 40, de 60, de 80 e de 100. O que é que tu vai utilizar? Não é 120? Pode ser 2 de 60, pode ser uma de 40 com uma de 80, pode ser 6 ampolas de 20, pode ser uma de 100 e uma de 20, tá? Então, 1,5 mg por quilo subcutâneo de 24 em 24 horas. Ei, presta atenção, que vocês podem ver de outra forma por aí. Que forma é? Vocês podem ver 1 mg por quilo de 12 em 12 horas. Também é uma opção. Mas a maioria dos estudos não nota diferença entre as duas formas. Então a forma de você furar o paciente uma vez por dia só é melhor para ele, né? Não é verdade? Não é assim? Ó, você, se estivesse no lugar dele, não queria levar 2 furadas por dia. Você só queria levar uma, né, benção? Então é isso. Vamos lá. PL, ela é a preferência, né? A anticoagulação com enoxaparina, que é o Clexane aqui, bem bonitinho aqui, ó. Clexane
Tá aqui, ó, solução injetável, uso subcutâneo. Essa daqui é de 40, tá vendo, galera? Essa aqui é de 40. Enoxaparina sódica. Tá? É uma válvulazinha, é uma injeçãozinha, ó. Que você abre, bota no subcutâneo e aperta aqui. E injeta tudo. Então, não tem como dosar, tá certo? Não tem como dosar. Então, eu só vou fazer metade. Não, é complicado fazer isso. Tá? Beleza. Se o paciente tem disfunção renal, qual é o problema? Algumas fontes aconselham não utilizar se o clearance do cara, de acordo com o CKD-EP, que é uma calculadora de clearance, tá? For menor que 30, tá certo? Ou você pode fazer o seguinte, se o cara tem um clearance menor que 30 e você quer realmente utilizar o Clexane, você pode fazer 1 mg quilo apenas uma vez ao dia. Ou seja, para o nosso paciente que tem 80 quilos, seria 80 mg uma vez ao dia. E só. Beleza? Aí eu vou te dar uma dica. A dica do PL é o seguinte. PL, na prática, eu não faço. Clearance menor que 30 já vai direto para não fracionada. Acabou. Clearance menor que 30, na prática, vou direto para a não fracionada. Esquece anticoagulação com baixo peso molecular. Beleza? E lembrar o seguinte. A gente vai falar do trombolítico daqui a pouco, da trombólise. Mas se tu fez a trombólise nesse cara, tu não vai fazer anticoagulação primeiro, não. Tu vai esperar 12 horas e depois dessas 12 horas você vai fazer a dose de Clexane. Beleza? Tranquilo. Essa é a enoxaparina que é a preferência. Ok. Só que eu te falei que tem 3. Tem a enoxaparina, que a gente já falou. E agora a gente vai falar da não fracionada, que é a heparina sódica. Preste atenção. Rapaz, isso daqui é o suprassumo da aula. Eu vou até sair da frente para você olhar. Anticoagulação com enoxaparina ou com heparina não fracionada, HNF, tá certo? Esse pincel tá horrível. HNF. Ok. Lembre-se que a ampola é essa daqui que está na sua tela. Uma ampola de 5.000 unidades por ml e que tem 5 ml dentro dela. Ou seja, é uma ampola que tem 25 mil unidades em 5 ml. Se tu puxar... Ei, olha pra mim. É uma ampola que tem 5.000 unidades por ml. E na ampola inteira tem 5 ml. Ou seja, se tu puxar 5 ml, a ampola toda vem 25.000 unidades em 5 ml. Beleza? Tranquilo. Ok. Tu vai pegar essa ampola e diluir em 495 ml de soro fisiológico. Tá certo? Tá certo? Tu vai pegar isso e diluir em 495 ml de soro fisiológico. Tu vai ficar com uma solução de 500 ml, não é assim? 500 ml. Não é assim? E nessas 500 ml, tu vai ter... Deixa eu botar um pincel vermelho que é melhor. Olha pra mim. Só pra você entender a concentração, rapidinho. Tu vai ficar com 500 ml de solução. E nessas 500 ml, tem 25.000 unidades de heparina. Corta 2 0, corta 2 0. 250 por 5... dá 50, não é assim? Por isso que a concentração da tua solução é quanto? A concentração da tua solução é 50 unidades por ml. E tu vai fazer duas coisas, um ataque e uma manutenção, que a gente vai falar agora como é que vai fazer isso na prática, porque aqui a gente faz as coisas da vida real. Não adianta eu jogar para você e não explicar como faz. Eu só preciso que até aqui, se todo mundo entendeu, digita assim no chat, ok. Se todo mundo entendeu, digita ok, porque aí eu passo para a próxima etapa. Digita ok se você entendeu esse slide que está na sua tela agora. Você entendeu? Tudo bem. E aí nós temos duas etapas, tá certo? Nós temos a etapa do ataque e nós temos a etapa da manutenção. Nós temos duas etapas. Nós temos o ataque, que é 80 unidades por quilo, e nós temos a manutenção, que é 18 unidades quilo hora. Eu vou te explicar como é que você vai fazer isso agora. Preste atenção. Deixa eu voltar o zoom. Vamos lá. Ataque. 80 unidades por quilo. Tá. Se o cara tem 80 quilos e é 80 unidades por quilo, é 80 vezes 80, não é verdade? 80 vezes 80 dá 6.400. Então, 6.400 é a dose do ataque. Em bolos. PL, quanto é 6.400 unidades de heparina?
Calma, abençoado, que eu vou te mostrar como é que tu pode fazer. Ó. Tu vai fazer o seguinte. Tu não lembra que a tua solução que tu diluiu tem 50 unidades por ml? Então é só tu fazer uma regra 3. Se 1 ml tem 50 unidades e eu quero fazer 6.400 unidades... Eita, peraí, deixa eu apagar isso aqui que tá horrível. Vamos lá. Se 1 ml da minha solução tem 50 unidades, quantos ml eu tenho que fazer se eu quero fazer um ataque de 6.400 unidades? Cruza aqui, você vai achar um valor de 128 ml. Certo? 128 ml é o bônus, é o ataque. E você vai prescrever dessa forma aqui. Você vai prescrever dessa forma aqui. Beleza? Deixa eu botar pra cá. Não tem como eu dar o zoom não. Mas vai prescrever assim, ó, galera. Heparina sódica, 25.000 unidades, 5 ml, que é o frasco que eu pulou todinho, esse que tá aqui no teu canto, tá? Mais 495 de soro EV. Você vai pegar essa solução e vai fazer 128 ml EV em bolos. O ataque está feito. Se você entendeu o ataque, digite assim no chat, ataque. Vai, digita ataque, pra eu passar, porque senão eu não vou saber se tu entendeu. Vai, ataque. Beleza, entendeu o ataque. A Amanda já deu gás aí, ó, ataque. Beleza. Vamos pra manutenção agora. Bora pra manutenção. Ligeirinho, pra nós acabar. Manutenção. PL, manutenção como é? Manutenção é o seguinte. É 18 unidades quilo-hora. Mas tu sabe que a tua bomba de infusão é em ml/hora. Não é verdade? É. Ok. Se é 18 unidades quilo-hora, é a mesma coisa. E o cara tem 80 quilos, você vai fazer 18 unidades vezes 80 quilos. Não é verdade? E aí você vai achar quantas unidades por hora o cara vai fazer. Então, 18 vezes 80 dá 1.440. Isso quer dizer que o teu paciente vai entrar numa manutenção de 1.440 unidades por hora. Beleza. Só que a solução que tu montou tem quanto? Que é aquela solução de uma ampola, né? Mais 495. Aquela solução, essa solução aqui, ó. Não foi essa que a gente montou? Uma ampola dessa com 495. Ela tem uma concentração de 50 unidades por ml. Ou seja, você já sabe o seguinte. Que a tua solução tem 50 unidades por ml. O cara, por hora, ele tem que fazer 1.440. Então, dá quantas unidades isso aí? É outra regra 3. Então, vamos lá. 1 ml da tua solução tem 50 unidades, não é assim? Não é assim? É. O teu paciente precisa fazer 1.440 unidades por hora. Isso dá quantas ml por hora? E aí você vai fazer uma regra de 3 e vai achar o seguinte, que o resultado é 29 ml. O resultado é 29. Certo? Quer dizer que 29 ml hora. Por que 29 ml hora? Porque em 29 ml vai ter 1.440 unidades de heparina, que é correspondente ao 18 unidades quilo-hora para o teu paciente. Como é que você vai prescrever a manutenção? É assim, ó, heparina sódica, 25.000/5 ml, uma ampola, né? Mais 495 soro fisiológico EV, em pique 29 ml hora. Ou seja, infusão contínua. Você já aprendeu como faz o ataque e você já aprendeu como faz a manutenção. Até aqui, tudo na paz, tudo tranquilo, tudo relax. Mas tem um problema do... Aqui eu vou voltar. Cadê? Vou voltar. Voltei. Aí tem um problema, que é o seguinte. Quando o cara tá fazendo a heparina não fracionada, que a gente faz muito nesses casos aqui, de gestante e tal, que a gente conversou. Ou gestante não, doente renal crônico, né? O que é que acontece? Você precisa monitorar um exame chamado TTPA. Certo? De 6 em 6 horas. Então, de 6 em 6 horas, você precisa fazer o teste do TTPA, que é tipo um coagulograma, é uma parte do coagulograma. E o alvo desse TTPA é entre 1,5 a 2 vezes e meio o valor lá de 35. O valor referência superior, tá? Para você dizer que o cara está anticoagulado. Ou seja, um TTPA aí de pelo menos uns 48 a 50, pelo menos daí pra cima, certo?
para você dizer que o cara tá bem anticoagulado. PL, quando é que eu prefiro fazer nesses casos aí e tal, a não fracionada? A gente já falou da doença renal crônica, falou que prefere fazer ela em trombólise. E lembrar do seguinte também, se o cara tem alto risco de sangramento ou tem uma anemia expressiva, é mais fácil reverter se o cara tá usando heparina não fracionada. É mais fácil tu reverter com protamina. Então por isso que a gente faz ela, tá certo? Nesses casos. PL, o cara já teve todo tipo de efeito adverso com todo tipo de heparina. Não dá, PL. Já fez trombocitopenia induzida por heparina. Já sangrou, já fez de tudo, PL. Tem alergia, olha. Um caos. O que é que eu faço? Você vai fazer o seguinte, abençoado. Você vai fazer o quê? Você vai indicar filtro de veia cava para esse cidadão. Por quê? O cara que tem uma contraindicação da anticoagulação, né? Principalmente se for TVP proximal, ou se é uma pessoa que faz eventos de TVP de TEV recorrente, você precisa indicar filtro de veia cava para ele. Então você vai indicar nessas duas situações. Nessa situação de contraindicação da anticoagulação oral ou venoso, ou se o cara faz muito evento de TEV recorrente, mesmo com anticoagulação. Aí você indica o filtro de veia cava. Beleza? Ok. Essas duas opções que eu falei para vocês de anticoagulação são modalidades venosas. O oral tem a rivaroxabana, não é? Que é simples. Eu amo essa medicação, por vários motivos. A primeira é uma medicação que o cara não precisa ficar com o negócio de TTPA, da heparina não fracionada de 6 em 6 horas, né? Não precisa ficar dosando INR lá da varfarina. Aqui é o seguinte, começou a fazer, acabou-se, filho. Não tem monitorização nenhuma, não precisa monitorar nada. Só começa. E aí você vai começar a rivaroxabana pra ele, se o cara for pra casa e tal, via oral, 15mg de 12 em 12 horas, por 3 semanas. Depois dessas 3 semanas, tu passa para 20mg uma vez ao dia. E pode manter por até 3 meses. E aí, a partir desse terceiro mês, quem vai avaliar a continuidade vai ser o especialista, tá certo? Não é você. Lembrar de que a gente não utiliza ela se o clínico está menor que 30, tá certo? Beleza. Outra opção que a gente tem, se o paciente não puder comprar, é a varfarina. Só que é horrível porque tem que ficar dosando o quê? Tem que ficar dosando INR. PL, eu não lembro como é que usa a varfarina, PL. Não tem problema. Você vai abrir seu aplicativo da comunidade, se você é assinante, e vai ler a pílula de emergência número 31, que é o jeito certo de usar a varfarina. Lá tem te explicando tudo. Se eu fosse botar aqui, ia ficar um escassel. Mas tudo bem. E eu tenho uma mensagem para vocês. Ó, presta atenção. Hoje, rivaroxabana já está disponível na rede farmacêutica com um preço bem mais acessível. Já para você ter ideia, a partir de 30, 40 reais a gente já consegue fazer anticoagulação com rivaroxabana. Coisa que antes só tinha o padrão ouro da marca, padrão ouro não, o referência da marca, que é o Xarelto, né? Antes só tinha o Xarelto, hoje tem vários. Se não me engano, tem um muito barato que se chama Rivaxa. Se não me engano, é da Eurofarma. Eles me visitam de vez em quando e aí parece que vai estar no mercado por uns 40 reais. Então, ótimo, né? Um tratamento de 40 reais para o mês inteiro. Já passa a ser muito mais acessível do que o Xarelto lá daquela época. Então hoje é uma opção boa, é uma opção plausível, na minha opinião. 40 reais para um mês não é também um valor expressivo, tá? Então na grande parte dos pacientes vai poder tratar. Se o cara realmente não puder, aí você vê outra alternativa como a varfarina, que dá no sistema público, tá certo? Beleza. Ok, respira fundo que estamos acabando. E agora nós vamos para o quinto e último passo, que é a trombólise. Vou até tomar uma água. Ei, é intenso, né? É muita coisa, velho. Ser médico não é fácil, não. Vamos embora. Ó, trombólise. PL, trombólise é o quê? É dissolver o trombo que tá lá. Não tem um trombo lá que tá obstruindo a artéria pulmonar. Tem medicação que dissolve esse trombo, que extingue ele. Pá! Para extinguir o trombo, não pode ser em qualquer indicação. Tem que ser um TEP maciço, pelo menos. Ou seja, aquele TEP que choca o cara. Um TEP que tem uma área grande do ponto de vista de artéria pulmonar. Ou um TEP que o paciente está evoluindo com a piora clínica. Ele está piorando da dispneia, ele está piorando da troponina,
né? Ele está piorando da dessaturação, ele está piorando da frequência respiratória, o eco dele está piorando, fez um eco hoje, fez outro eco amanhã, o eco de amanhã está pior, então ele está piorando. Então a gente vai escolher trombolizar esse paciente, certo? Idealmente, você vai fazer essa trombólise em até 48 horas do diagnóstico. Porém, ela pode ser feita em até 14 dias. Tem muito tempo para trombolizar o TEP, não é obrigado a trombolizar na hora não. Por isso que tem essa história da evolução clínica. Como você tem até 14 dias para trombolizar, se o cara tá com TEP, mas tá piorando, tu faz, porra, vamos trombolizar. Porque tá cada vez pior, não fica bom não, é? Só piora, vamos trombolizar, não é? Ou se o cara tá muito ruim, chocado, TEP maciço, acabou-se, filho. É trombólise, tem que resolver o problema. Choque obstrutivo, para você resolver, você tem que extinguir o problema. Então, é o caso do TEP, né? E aí, quando você vai trombolizar o cara, você tem que lembrar que a trombólise é uma bagaceira de efeitos colaterais, principalmente de sangramento. Por isso que você tem que avaliar se tem contraindicação absoluta ou relativa da trombólise. PL, quais são as contraindicações relativas e absolutas da trombólise? Tudo isso você acha fácil na internet. E se você é aluno da comunidade, é só você abrir o aplicativo e acessar lá a pílula de emergência número 62. E lá você vai ler todas as indicações absolutas, contraindicações, né, absolutas e relativas à trombólise. Se tem contraindicação absoluta, não tem que fazer a trombólise. Se tem contraindicação relativa, você vai pesar o risco-benefício. Ok, beleza. PL, como farei essa trombólise? Me ensina? Vou te ensinar agora. Presta atenção que aqui é o suprassumo da aula, galera. Galera, o medicamento mais utilizado para essa trombólise sistêmica é o alteplase, o RTPA, tá certo? O famoso RTPA. O que a gente também usa para AVC isquêmico e o que a gente também usa para IAM com supra-DST. Que dose é essa, PL? Uma dose de 100mg infundida em 2 horas. É bem mais fácil do que as outras modalidades de trombólise, né? Do AVC e do infarto. É mais fácil. Mas lembre-se do seguinte. É fácil, é. PL, eu chequei as contraindicações do paciente e eu vi que tem contraindicação. Só que o paciente tá lascado. O que é que eu faço? Aí, se o teu paciente tem contraindicação a fazer o alteplase, a fazer esse trombolítico, ou se ele fez o trombolítico e não deu certo, o que é que tu tens que fazer? Tu tens que lembrar o seguinte, que você precisa aventar a hipótese de uma trombectomia mecânica, ou seja, de tirar aquele trombo da marra mesmo cirurgicamente. Porque tu já trombolizou o cara e ele não melhorou, ou então ele tem uma contraindicação à trombólise. Então, a trombectomia mecânica, e presta atenção, olha pra mim, a trombectomia mecânica, que é retirar esse trombo na marra lá na cirurgia, ela acontece com 2 principais indicações, que é o cara que não melhorou na trombólise química, ou o cara que fez a trombólise, ou o cara que tem contraindicação à trombólise. Ponto. São essas 2 situações. Ok. E aí, aqui é o nosso queridinho alteplase, tá certo? Actilize da Boehringer, tá? 50mg. Galera, tem vários tipos de frasco, ampola. Você sempre tem que checar a dose dele aqui, tá? Esse é o mais comum, tá certo? Que é o que tem 50ml, né? Do diluente e 50mg de dose. Ele vem assim, ó. Quando você abre ele, vem desse jeito. Vem 2 frascos ampola, tá certo? Um é o pó da droga e o outro é a água injetável. A água para você diluir. Aí você vai quebrar essa tampazinha dos dois, né? Vai tirar a tampazinha dos dois. Vai pegar esse transferidor, tá certo? Vai colocar em uma ponta, furar a outra e virar de cabeça para baixo. Aí vai ficar assim, ó. O pó embaixo e a água em cima. Aí tu vai esperar a água descer. A água desceu. Depois que a água descer... Eita, ai. Depois que a água desceu, tu vai dar uma ajeitadinha, tá certo? Vai dar uma ajeitadinha, uma rodadinha. Feito o cara mexe suco de maracujá pra misturar, não tem? Pronto. Vai rodando. Homogeneizou a amostra, tá tranquilo. E aí você vai utilizar quanto? 2 unidades dessa de 50mg. Você não tem que fazer 100mg, não é assim? Não são 100mg em 2 horas, não é assim? Então você vai pegar
dois frascos ampola, que vai dar mais ou menos 100 mg, né, assim, em 100 ml. E aí você vai diluir em mais 100 de soro. Você pode diluir, ou pode fazer em bique mesmo, tá? Em 2 horas. Então isso daí é fácil. Só você prescrever lá o Alteplase, 50 mg, 2 frascos ampola, mais X ml de soro em 2 horas. Aí você calcula lá em bique quanto é que dá. E é isso. Galera, por enquanto, era isso que eu tinha para falar com vocês. E agora chegou o momento do nosso motivacional. Motivacional reverso do PL. Vamos lá. O nosso motivacional de hoje é um motivacional engraçado. Do Floquinho BR. Tudo passa, galera. Tudo passa. Tenha paciência. Tudo passa, nem que seja por cima de você. Mas passa. Não é assim? Tudo passa. Às vezes por cima da gente. Mas passa. Não é assim? Galera, muito obrigado pela atenção de vocês. Por ficarem até aqui assíduas. Todo mundo que entrou ficou até o final. Eu gostei de ver. Vocês são foda. Foda mesmo. Milena, Tiane, Clarice, Ariane, Amanda. Galera, vocês são fera demais. Muito obrigado pela atenção. Essa aula, para os alunos da comunidade, vai para o portal. E para quem quer assistir ela de novo no YouTube, vai para o YouTube também. Vou jogar lá no grupão. Se você não está no grupão, entre. Tá certo? Beijo no coração. Se cuidem. Foi ótimo partilhar esse momento com vocês. Valeu!